Prezados alunos da UFJF, curso de Economia e no curso de Economia Monetária, né, do professor Lucas, bem-vindos de volta. Hoje a gente vai tratar, né, de mais um tópico muito importante para a política monetária, que é o impacto da estrutura de risco sobre as taxas de juros, correto? Então nós estamos aqui dentro do nosso planejamento de curso, né? Vamos tratar hoje da estrutura de risco das taxas de juros, correto? Deixa eu só passar agora para o material da aula aqui. Nossa exposição vai ser sobre o capítulo 7, né, a primeira parte do capítulo 7 do livro do Mishkin. Esse capítulo ele vai tratar tanto da estrutura a risco e a estrutura a termo, né, da taxa de juros. No capítulo anterior, pessoal, nas aulas anteriores nós estudamos como são calculadas as taxas de juros. Depois nós estudamos como elas se comportam, né? As variáveis macroeconômicas que impactam o comportamento da taxa de juros. Vimos lá o efeito das expectativas inflacionárias, vimos os efeitos da atividade econômica, né, das expansões e restrições. Vimos os efeitos dos níveis de preços, tá? E até da flexibilização ou não da política monetária. A gente assumiu naquele capítulo que as taxas de juros, a gente assumiu a existência de uma taxa de juros, né? Vejam bem, a gente assumiu a existência de uma taxa de juros para estudar o comportamento delas de uma maneira geral, tá? Isso é uma simplificação, mas que ela não é uma simplificação muito grosseira, porque já nós vamos ver, as taxas de juros elas têm uma alta correlação temporal. A gente faz isso para simplificar, né, a exposição. Mas as taxas de juros, pessoal, elas terão comportamentos diferentes ou valores diferentes em função de dois componentes, digamos assim. O primeiro é a estrutura de risco, né, das taxas de juros, que vai mostrar que as taxas de juros vão se diferenciar porque os emissores de dívida têm diferentes riscos, né? Que riscos são esses? O principal deles, o risco de inadimplência, né? Governos, por exemplo, têm um risco de inadimplência menor do que as empresas. Então a gente vai estudar como que isso afeta os níveis das taxas de juros, os valores das taxas de juros. Um outro componente muito importante que vai diferenciar os valores das taxas de juros é o prazo, né? Taxas de juros de títulos de um curto prazo são diferentes das taxas de juros de títulos de longo prazo. Então isso aí a gente vai estudar no próximo módulo, que é a estrutura a termo das taxas de juros. Tá certo? Não é? Estou mostrando aqui, né, esses dois principais componentes: a estrutura de risco e a estrutura de termo. Nessa aula a gente vai enfatizar a estrutura de risco. Então, como que a gente estuda, entende melhor a estrutura de risco das taxas de juros? A gente vai pensar o seguinte: títulos com as mesmas características, tá? Quanto a prazo, quanto a qualquer outra informação, exceto o que vai diferenciar é o órgão emissor, ou o emissor da dívida, correto? Então nós vamos, por exemplo, títulos de 5 anos emitidos pelo governo federal brasileiro, pelo governo federal norte-americano, por uma empresa produtora de petróleo ou uma empresa produtora de automóveis no Brasil ou em qualquer outro país, né? Fixa o prazo e mudamos o órgão, né, ou a empresa ou a entidade emissora da dívida. Então esses títulos com o mesmo vencimento eles vão ter taxas de juros diferentes por três características, pessoal. A primeira e mais importante, né, é o risco de inadimplência, né? Os diferentes órgãos, os diferentes emissores vão ter capacidades de pagamento diferentes.
Essas capacidades vão estar associadas com a atividade produtiva em que eles operam naquele determinado momento, né? Se ela vai bem ou se ela vai mal no contexto atual, etc. Tá? Se um país vai bem, se um país vai mal, como estão as finanças públicas desse país, isso também afeta, né? No caso de uma dívida pública, etc. Então, os emissores têm diferentes riscos de inadimplência, riscos de falharem no pagamento, de darem calote. A liquidez é um outro tema importante, né? Títulos mais líquidos terão taxas menores no fim das contas, tá? Porque eles vão ter um mercado mais ativo, e considerações tributárias também afetam as taxas de juros para diferentes títulos. Normalmente títulos que são isentos, por exemplo, de imposto de renda ou de alguma outra tributação, eles têm uma taxa de juros menor, né? Então, vamos passar para cada um desses termos separadamente. Essa figura aqui, ó, para exemplificar, nós temos o comportamento das taxas de juros para diferentes títulos no mercado norte-americano, entre 1919 e 2011. Variando aqui, ó, o período no tempo, você vê uma característica muito importante das taxas de juros, que faz com que a gente possa estudá-las pensando em um título apenas. Olha, as taxas de juros caminham juntas no tempo, né? Isso é um comportamento muito interessante, a gente vai aprofundar a respeito no próximo módulo. Além disso, nós temos aqui, olha, vejam bem, isso aqui são corporações, empresas, tá? Classificadas como AAA, que é a menor classificação de risco, de acordo com a Standard Poor's, tá? A empresa de classificação de risco. Nós temos a classificação das empresas BAA, que já são um pouco mais arriscadas em termos de risco de inadimplência. Veja que essas empresas elas pagam sempre uma taxa de juros mais elevada do que as empresas que têm o menor risco e do que o próprio governo federal, que é essa curva mais azulada aqui, tá? Ao longo do tempo. Essas taxas de juros, pessoal, elas tendem a se aproximar mais aqui em períodos de maior estabilidade macroeconômica, mas em períodos de recessão, vejam bem aqui, de depressão, olha, a crise de 29, correto? Aqui uma crise que teve na década de 80 nos Estados Unidos, né, início da década de 80. E aqui novamente, olha, na crise financeira, né, elas tendem a se distanciar, né? Nas situações de maior risco, o prêmio de risco aumenta, né? Quer dizer, o que é o prêmio de risco? A gente vai ver isso ainda, esse diferencial dos títulos de mais risco para os títulos de menor risco, correto? Para títulos de mesmo prazo, pessoal, o componente mais importante para explicar por que os títulos são mais uma taxa de juros maior que outros é o risco de inadimplência ou risco de default. Aqui, ó. Default. Esse risco de default é a probabilidade que o emissor da dívida tem de não honrar, né, seus compromissos, de não pagar os juros ou o principal do título. Empresas, elas se deparam com risco maior, porque elas têm que enfrentar o risco inerente da atividade econômica, né? As empresas levantam receitas para pagar suas dívidas com o bom andamento da economia, com boas vendas, correto? Com boa gestão financeira também. Mas se a economia está mais ativada, mais acelerada, facilita para ela, né, o pagamento de suas dívidas. Então, à medida que a economia enfraquece e uma recessão começa a ficar mais provável, as empresas vão tendo dificuldades crescentes de pagar suas dívidas. Por que as empresas têm um risco maior do que os governos, né, em geral? Olha, porque os governos eles podem tentar sempre aumentar sua arrecadação forçosamente via tributação mais elevada, tá? Gera uma penalização sobre a sociedade? Gera, mas é um instrumento. O aumento compulsório da arrecadação é uma possibilidade. Outra probabilidade é que
as autoridades governamentais têm ainda a possibilidade de uma forma ou de outra de financiar suas dívidas, né, com a flexibilização monetária. O Banco Central adquirir dívidas do governo nos mercados. Isso também facilita a gestão da dívida para o lado dos governos. Então, em geral, os governos têm um risco menor de inadimplência que as empresas, têm mais instrumentos de financiamento do que as empresas. O prêmio de risco é a diferença da taxa de juros de um ativo arriscado para um ativo menos arriscado dentro do mesmo vencimento. Em geral, a gente calcula o prêmio de risco só em cima dos títulos do Tesouro Norte-Americano, que são vistos aí pelo mercado como o mais seguro, né? A opção mais segura de investimento. Então, como que uma elevação no risco de default afeta as taxas de juros? Vejam esses gráficos, olha aqui. Passo 1, a gente está aqui, ó, inicialmente, ó. Pensem, tá, que dois títulos têm inicialmente o mesmo grau de risco. Nós sabemos pela teoria da demanda, né, por ativos financeiros, que um aumento no risco desse ativo reduz a sua demanda, né? Nós vemos isso no capítulo a respeito do comportamento das taxas de juros, né? Quando o risco aumenta, a demanda por títulos cai, correto? Então vejam bem, imagine que a gente tem uma situação em que os títulos têm o mesmo risco, mas o mercado percebe que o risco do título 2, tá, se eleva. Vamos lá. Passo 1. Um aumento no risco de inadimplência para o título 2 reduz a demanda desse tipo de título. Você tem um deslocamento para a esquerda da demanda desse ativo. Reduzindo o seu preço. Da mesma forma, à medida que essa demanda pelo ativo arriscado reduz, a demanda pelo ativo menos arriscado, que no caso que a gente está pensando nos bônus dos tesouros norte-americanos, aumenta. Isso faz com que o preço do bônus americano suba. Então você vai gerar, mesmo que a gente tenha uma situação inicial de igualdade entre as taxas de juros e preços, a gente vai gerar agora um diferencial de preços e taxas de juros. Vejam bem que o preço do ativo arriscado caiu e o preço do ativo sem risco subiu. Isso quer dizer que a taxa de juros do ativo sem risco caiu e a taxa de juros do ativo arriscado subiu. Tá? Esse diferencial aqui, olha, dessa taxa de juros que é mais elevada para essa taxa de juros que é menor, é o prêmio de risco. Nós calculamos assim, então, o prêmio de risco, tá bom? Na prática, pessoal, existem empresas que nos dão indicações de qual é o risco de default de um determinado, de uma outra empresa e de um outro governo, né? As mais famosas são essas três aqui, olha, a Moody's, a Standard Poor's e a Fitch. Elas vão classificando cada empresa e cada governo que emite dívida, né, e que são negociadas internacionalmente, uma nota, dá uma nota de crédito para aquela empresa ou governo. Em geral, elas começam aqui com as três letrinhas A, né? Tem uma diferençazinha aqui de nomenclatura, digamos, né? As classificações vêm dos ativos altamente seguros para os cada vez menos seguros. Então a gente tem aqui, por exemplo, ativos altamente especulativos recebem essas notas. Pra vocês terem uma ideia, olha, os títulos do governo norte-americano estão nessa região, tá? De acordo com a Moody's e de acordo com a Standard Poor's. Já o do governo brasileiro está aqui para Standard Poor's, BB- e BA2 para Moody's. Então, o governo brasileiro está classificado internacionalmente hoje como um emissor de dívida especulativa, ou seja, os compradores dessa dívida estão assumindo um risco
bastante elevado, um risco de essas empresas sugerem, olha, se você está querendo especular, ou seja, ter um alto retorno, mas com alto risco, compra títulos do ativo, títulos do governo brasileiro. São títulos especulativos. Isso é muito ruim para a gestão da dívida do governo, porque várias empresas que adquirem dívidas de governos, elas não podem, elas são proibidas pelos seus estatutos de adquirir qualquer que seja o ativo abaixo do grau de investimento, que seria aqui, ó, não investment grade, isso aqui já é grau de não investimento. Então os ativos que são classificados abaixo dessa linha aqui, ó, BBA3, BB- BBB- aqui, já não seriam adquiridos por várias instituições, né, e vários fundos de poupança. Então os mercados para os títulos brasileiros e internacionais hoje estão mais fechados, estão mais rígidos, e isso dificulta o quê? O gerenciamento e financiamento da dívida a taxas mais baixas, inclusive, né? O Brasil paga hoje um elevado prêmio de risco pela sua dívida, tá? A gente vai voltar a esse ponto, pessoal, vou mostrar para vocês alguns gráficos, né, para a gente ter mais noção desse problema aqui. Aqui nós temos uma noção do risco dos títulos brasileiros entre 2000 e 2013. Né? Você vê bem que aqui nos gráficos nós temos a taxa de juros das letras do Tesouro do governo brasileiro em vermelho, as taxas de juros todos os 3 meses, tá? Com vencimento em 3 meses, dos títulos norte-americanos. A diferença entre as duas, que é a curva cinza, seria o prêmio de risco pago pela economia brasileira. Então, prêmio de risco muito alto. Entre 2000 e 2000, até 2013, esse prêmio de risco ficava aí na casa de 20%, né? Que a partir de 2013 a gente ficou na faixa de 15% por um bom período, né? Caindo aqui já em 2007 e 2008. Depois, entre 2008 e 2013, a gente se manteve aí num prêmio de risco né, da ordem de 7% mais ou menos. Ou seja, só pelo risco do governo brasileiro, o governo se financiava 7 pontos percentuais a mais, né, acima do governo norte-americano. Se a taxa de juros norte-americana fosse 2%, a brasileira ia estar na casa de 10%, para o mesmo vencimento de título, né? Outros elementos que afetam as taxas de juros, pessoal, além do risco, são as características de liquidez, né? O que afeta a liquidez? A liquidez é a facilidade que nós temos de comprar e vender títulos nos mercados financeiros. Quanto mais líquido for um ativo, mais dinâmico é seu mercado, né? Quanto mais fácil for para vender um ativo, quando você adquire ele, mais os agentes vão querer demandar aquele ativo. Você não vai querer ficar com o ativo congelado na carteira numa situação de dificuldade ou de queda de preço daquele ativo, né? Você vai estar querendo sempre ter facilidade de comprar e de vender. Então a liquidez ela é afetada pelos custos de negociação, né? Quanto menores os custos de negociação dos títulos, maior é a liquidez, né? Principalmente, né, pelo número de vendedores e compradores, né? Pelo volume negociado diariamente. E a questão é a seguinte, olha, quanto menor a liquidez, maiores os juros. Ou seja, para os agentes adquirirem um título pouco líquido, eles vão demandar um prêmio ainda maior, né, que esse prêmio de risco por não se ter liquidez, correto? A taxação também afeta a taxa de juros. Como eu havia dito para vocês no início da aula, isenções de impostos sobre a renda, né, em determinados títulos, acaba favorecendo aquele mercado, favorecendo até a liquidez daquele mercado. Então, aqui, pessoal, a gente pode analisar esse gráfico das duas formas, ó.
pensando no aumento da liquidez em um determinado ativo. Se o aumento da liquidez, se a liquidez daquele ativo aumenta, ele vai ter um deslocamento para a direita da curva de demanda, o ativo menos líquido tem um deslocamento para a esquerda, então isso vai gerar um diferencial nos preços. Mas aqui a gente está tratando especificamente nessa figura, está no livro, a respeito de questões tributárias. Então você tem nos Estados Unidos a questão de que títulos emitidos por governos municipais não pagam imposto de renda. Então isso gera um aumento da demanda por esse tipo de ativo, né? E no mercado dos títulos governamentais você tem uma queda na demanda em função dessa política. O que acontece é que a política de isenção de imposto de renda nos governos municipais pode fazer, inclusive, com que a taxa de juros dos governos municipais nos Estados Unidos seja menor que a taxa de juros do governo federal. Tá? Então você tem aqui, por exemplo, nesse gráfico, deixa eu voltar ao gráfico anterior aqui, essa situação ela não é incomum de aparecer. Olha, você veja bem aqui, a partir de 1940, né, as taxas de juros dos governos municipais são sempre inferiores, quase sempre inferiores, né, às do governo federal. A estrutura, além disso tudo, foca um elemento extremamente importante da estrutura risco das taxas de juros. É o seguinte, a gente está vivendo agora, né, uma situação extremamente difícil, da atividade econômica está abalada pela pandemia, né, do coronavírus. A gente pode pensar na pandemia do coronavírus como um forte choque externo sobre a atividade econômica, né, que efeitos similares aconteceriam em qualquer outra crise econômica, em termos econômicos, né, sendo bem específico para termos econômicos, correto? Quando há um aumento, o que acontece numa crise desse tipo? A gente tem um grande aumento da incerteza econômica. Como será o futuro da atividade? Né? Qual será meu nível de demanda? Se eu produzir agora, eu conseguirei vender lá na frente? Será que eu continuo investindo? Como vai ficar a demanda pelos meus produtos? Então, as empresas se deparam com esse tipo de risco, né? As famílias se deparam com esse tipo de compro um automóvel agora, mas não sei se eu vou ter meu emprego daqui a um determinado momento. Pode ser que a empresa que eu trabalho venha a falir, né? E eu perca meu emprego, tem uma redução drástica na renda. Então os níveis de incertezas nessas recessões, eles sobem, né? Os níveis de incerteza sobem. Você vai ver então, ó, que sempre que a gente tem uma crise muito séria, você tem um aumento do prêmio de risco. Ou seja, mesmo que a gente viu no capítulo anterior que quando a atividade econômica está extremamente abalada, né, extremamente afetada negativamente por uma recessão, as taxas de juros tendem a cair, sim, mas não necessariamente todas as taxas de juros caem na mesma magnitude. Você pode ter taxas de juros que aumentam, né, em função desse risco crescente, dessa incerteza crescente da economia. Então, mesmo que as taxas de juros básicas caiam no momento de recessão muito forte, as incertezas podem fazer com que as taxas ao consumidor final e à empresa final subam, né, em função do prêmio de risco mais elevado. Então vai ter uma grande dificuldade da política monetária ser transmitida para o público final nesses contextos, porque o Banco Central pode tentar estimular a economia via aumento, reduções das taxas de juros, via compras em mercado aberto, né, via aumento da oferta monetária, mas essa oferta monetária não ser escoada para o consumidor final, porque as taxas de juros estão impeditivas nos mercados de crédito, né? Ou seja, aí você tem uma quebra do que a gente vai chamar lá na frente de canal de crédito. Mesmo que o Banco Central tente estimular a economia, ele não consegue, porque os juros sobem muito em função desse risco elevadíssimo e o crédito tende a ser cortado nessa época, porque existe um problema que é o seguinte, pessoal, quando os juros estão elevados, o bom perfil de crédito é afugentado por essas taxas de juros. Somente aquelas empresas ou famílias que estão muito necessitadas vão aceitar uma taxa de juros muito elevada. Então os bancos já sabem disso. As pessoas e empresas que estão demandando muito crédito na situação de recessão,
elas são provavelmente aquelas que têm o maior risco, né? Maior risco de default. Então o crédito vai ser extremamente afetado nesses períodos. O que o governo pode fazer nessas situações é melhorar o sistema de garantias da economia, né? Fornecer formas de o governo, por exemplo, fornecer garantias adicionais ou proporcionar aos cidadãos e empresas que eles utilizem garantias adicionais no momento de demandar um crédito, né? Por exemplo, usar os fundos de garantia, as empresas terem acesso a outras formas de financiamento via bancos públicos, ou mesmo terem um requerimento, né, de garantias aí, suportado pela entidade governamental, né? Isso é muito importante, pessoal. Vou mostrar para vocês agora um gráfico para a gente ter uma noção desse movimento em termos mais empíricos, né? Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui. Só um minutinho. Pronto. O que a gente vê aqui nesses gráficos do Evils? Ó, vejam bem. Aqui, olha, eu capturei, eu peguei na internet, tá? No site do IPEA Data, o risco Brasil, mensurado pelo ENBI, e aqui a gente tem a variação do crédito, a variação anual do crédito total para pessoas físicas e pessoas jurídicas, tá? Aqui, crédito, aqui, risco Brasil. Veja, à medida que o risco Brasil cai aqui ao longo de 2003 a 2008, a gente tem uma subida, né, uma alta do crédito. Depois a gente tem um pico aqui, né, de risco, crise financeira internacional, uma queda no crédito aqui em seguida. Uma manutenção, tá, do risco nesse patamar. E aqui a gente vê, olha, à medida que o risco começa lentamente a subir entre 2012 até o fim aqui de 2015, início de 2016, a variação do crédito vinha caindo. Ou seja, aqui a gente vê com certeza, olha, com muita clareza, que há uma relação negativa e importante entre o risco na economia e a quantidade de crédito que é ofertada para empresas e famílias. Isso é um desafio muito grande para o Banco Central, né? E o Banco Central brasileiro vem criando novas formas de afetar diretamente o crédito, tá? Quando há uma recessão. Não só o Banco Central brasileiro, como o Banco Central norte-americano, né? Se tem estudado, por exemplo, governos comprarem diretamente títulos de empresas, né? Títulos de dívida de empresas, para que o crédito escoe diretamente, né, para essas famílias, empresas e famílias. Outra ação, né, que vem sendo tomada em alguns bancos centrais é que os bancos interfiram nos mercados de ação. Porque se os bancos compram ações, né, isso é uma política muito excêntrica, digamos assim, né, porque em suma os bancos viram acionistas das empresas, em última instância, mas você aumenta o valor de mercado das empresas, o que dá mais garantia para essas empresas conseguirem crédito nos mercados financeiros. Então, são ações assim que os bancos centrais vêm experimentando, né? Outro gráfico aqui embaixo eu trago para vocês o mesmo risco Brasil, né? E a taxa Selic. Né? Vejam que elas têm uma correlação muito próxima. À medida que a taxa Selic, que é a figurinha amarela que cai, né, ela cai junto com o risco Brasil. Né? Você vê que os picos aqui, você tem uma alta correspondência dos picos. Por que isso acontece, pessoal? Primeiro, porque a taxa de juros no Brasil ela caiu porque o Banco Central foi tendo um controle crescente sobre a inflação, né, e sobre as expectativas inflacionárias ao longo do tempo, ou seja, a política monetária foi ficando mais crível, né, tendo maior credibilidade. Isso proporcionou ao longo do tempo uma redução sistêmica da inflação no país e, consequentemente, das taxas de juros, exceto por esse período aqui que a gente viu uma reaceleração da inflação e das taxas de juros, inclusive com a reaceleração do risco.
O Banco Central tem que aumentar as taxas de juros, pessoal, quando o risco aumenta, porque normalmente a elevação do risco está associada com a fuga de capitais da economia e uma desvalorização do real. O Banco Central aumenta as taxas de juros, então, para que combater, inclusive, essa saída de dólares do país e fazer com que o efeito da desvalorização cambial sobre a inflação seja reduzido, tá? Ter um impacto mais reduzido. Então ele faz isso para garantir que a meta seja atingida ao longo do tempo. Então você vê que tem uma relação aqui positiva, tá? Entre taxa de juros básica e risco. Se o risco aumenta, em geral, né, a taxa de juros brasileira vai aumentar também. Ou seja, a estabilidade política, econômica, né, e financeira do governo brasileiro ela é importante, além, né, de vários outros canais para manter uma taxa de juros baixa, porque ela vai manter o risco, né, o risco percebido do nosso país nos mercados internacionais baixos também. Correto, pessoal? Então aqui a gente termina essa aula, tá? Na próxima aula a gente vai falar de um tópico muito interessante, que é a estrutura a termo das taxas de juros. A estrutura a termo das taxas de juros, ela vai proporcionar para a gente um instrumento que chama curva de rendimento, que é muito interessante para a gente, como economistas, realizarmos, para nós realizarmos previsões bastante acuradas, tá? Da atividade econômica no futuro. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e tenham um bom dia.